sua ressurreição. Amém? A fé em Jesus e o que nos reconecta, né, que faz com que nós sejamos unidos novamente com Deus, e é através desse nome que encontramos a esperança da redenção. É através de Jesus. E o nome Cristo, porque é Jesus Cristo, e o nome Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, que no hebraico é Meshiach, que se traduz como Messias, como o Messias, amém? Em João 1, verso 41, nós vemos a história em que Jesus está a chamar os seus discípulos e nós vemos que André e Simão começaram a seguir Jesus e lhe perguntaram onde é que ele viviam. Vamos ler só o verso 41, que diz assim: ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o quê? O Cristo. O Messias é o Cristo. Amém? Achamos, o meu diz assim, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O nome Cristo afirma que Jesus é o escolhido de Deus. Amém? Aquele que foi designado para cumprir as promessas feitas ao seu povo. Deus fez promessas ao seu povo, amém? E ele foi designado para cumprir com essas promessas. Portanto, reconhecer Jesus, amém, como Cristo, é reconhecer a sua autoridade divina, que ele tem autoridade divina, amém? Não só como Jesus, mas como Cristo, ele tem autoridade divina. Por isso a junção dos dois nomes, amém? E o papel, ele tem então autoridade divina e tem o papel de Salvador, segundo as profecias. Amém? Tem o papel de Salvador, segundo as profecias prometidas. Então, Messias significa também aquele que foi enviado, o Salvador, e significa o ungido de Deus, que viria mudar o mundo, iria trazer mudança, transformação e luz para o mundo. Amém? Na Bíblia, reis, profetas, sacerdotes eram ungidos quando começavam o seu ministério, como sinal de dedicação, que eles estavam dedicados e consagrados às coisas de Deus. A pessoa ungida era separada, amém? A Bíblia diz que era separada para uma função especial e específica, segundo a vontade de Deus, ok? E Jesus foi escolhido, foi separado, por assim dizer, amém, para cumprir com uma dessas funções. Jesus foi o escolhido. Deus prometeu, já desde o Velho Testamento, desde que o homem caiu, Deus prometeu que iria enviar o seu ungido, ou o Messias, para salvar o seu povo. Nós podemos ler isso em Daniel 9:25, não temos que ir lá, mas se quiserem ir, amém. Ele prometeu que iria salvar o seu povo. Então, ele seria um homem que seria consagrado a Deus para ser profeta, para ser rei e sacerdote. E por ser isso tudo, por ter essas funções nele, ele iria levar as pessoas ao arrependimento e à salvação, ok? Assim, o título de Messias ficou associado ao Salvador prometido por Deus. Amém? Não sei se ali está. Ali está o Mashiach ungido. Até que o Mashiach ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo e 7 semanas e tal. É a história de, amém, que estão aí de Daniel. Então, Jesus é o Messias. No tempo de Jesus, meus irmãos, o povo de Deus esperava ansiosamente pela vinda do Messias. Ainda hoje dizem que há muitos judeus que estão à espera ainda do Messias, que não acham, que não aceitam que Jesus era o Messias. Há muitos que ainda estão à espera do Messias. Então, o povo de Israel esperava ansiosamente pelo Messias. Os judeus acreditavam que seria uma figura política, amém, e religiosa, que iria restaurar a independência e a glória de Israel.
Eles acreditavam que seria alguém, um político, amém, que vinha mudar e tirar o povo judeu, amém, da escravidão e da opressão que eles estavam a ter dos outros povos. Várias pessoas surgiram alegando serem o Messias. Mesmo naquele tempo de Jesus apareceram pessoas alegando sendo o Messias e tentando iniciar revoltas contra os povos opressores, como por exemplo com os romanos. Houve homens ali que se tentaram apresentar como Messias e tentar causar revolta contra os romanos, mas nenhum desses falsos Messias conseguiu fazer coisa alguma. Não conseguiram, amém? Jesus veio e falou sobre arrependimento e salvação, e muitos judeus então começaram a acreditar que ele era o Messias. Que ele era o Messias, amém? E que ele vinha restaurar, amém, o seu reino. Em João, isto está em João 1, os irmãos podem ler a história e começar a ler o capítulo de João, amém, 1, e podem ver essa história acerca do Messias. Mas o reino que Jesus que vinha estabelecer não era desta terra. E o povo que veio salvar não era só o povo de Israel. Não era só para o povo de Israel. Deus queria salvar todos, amém? O desejo do coração de Deus era salvar toda a raça humana, não era só Israel. Mas o povo judeu pensava que a salvação era só para eles, ok? Era só para eles, amém? Mas Jesus afirma, amém, que não era para isso. Em João 8,36, ele diz que o meu reino não é deste mundo. Em João 8,36, vamos ver. Diz assim, assim sendo, se o filho... Então é 18:36, peço desculpas, vê lá se é 18. Ok, é isso, peço desculpa. Ao que lhe afirmou Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Jesus veio para instituir, amém, o reino de Deus, amém, para proclamar o reino de Deus, para trazer salvação para toda a raça humana, amém, e para todos aqueles que nele crerem. Quase 1500 anos antes do nascimento de Jesus, Deus começou logo a dar profecias, amém, e informações específicas sobre a vida e o ministério que seria do seu filho. E eu vou ler algumas passagens, nós não vamos ler todas as escrituras por falta de tempo, amém? Inclusivamente eu vou já dizer, a mensagem era tão longa por falar em Messias e Emmanuel que eu dividi em duas, resolvi dividir em duas porque senão iria não poder passar muita informação. Então Deus começou anos antes, amém, a dar informações específicas sobre como seria a vida e o ministério do seu filho. Primeiro, diz assim, que o Messias esmagaria a cabeça da serpente. Vocês sabem isso? Está em Gênesis, logo no princípio da Bíblia, em Gênesis 3,15, amém? Que ela lhe morderia o calcanhar, amém? Mas ele lhe esmagaria a cabeça, amém? Que viria da descendência, que Jesus viria da descendência, o Messias viria da descendência de Abraão e abençoaria todas as nações. Isto está em Gênesis 12, verso 3. Que seria também um profeta como Moisés, amém? E que o deveríamos seguir e servir. Seguir e servir, amém? Assim como as pessoas seguiram Moisés, amém? E obedeciam, amém? Assim nós devemos seguir Jesus, ouvir e obedecer aquilo que ele nos diz. Que nasceria em Belém da Judá. Isto está em Miqueias 5:2. Que ele nasceria de uma virgem. Em Isaías 7:14 fala sobre isso, que ele nasceria de uma virgem. Vamos ler esta, só para ter algum conhecimento. Isaías 7:14. Pois sabeis que o Eterno Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Amém? A virgem daria um filho. Ele teria um trono, um reino que duraria para sempre.
está em 2 de Samuel 7,16. Que ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E os irmãos certamente sabem que isso está em Isaías 9, do verso 6 ao verso 7. Amém? Que ele montaria um jumento. E os irmãos sabem que ele entrou num jumento. Amém? Em Jerusalém, que seria justo, humilde e vencedor. Isso está em Zacarias 9, a partir do verso 9. Que ele seria ferido e oprimido por nossas iniquidades e transgressões. Isaías 53, uma escritura que nós aplicamos muito quando oramos sobre cura. 53, verso 4 e 5. Que morreria entre os ímpios, mas seria enterrado com ricos. E foi assim que aconteceu. Amém? Ele morreria no meio dos ímpios. Amém? Ao seu lado estavam 2 ímpios. Amém? Mas ele seria enterrado com ricos. Amém? Foi posto num lugar especial. Isso está em Isaías 53, verso 9. Mas também diz Salmos 16:10 que ele ressuscitaria, pois Deus não iria permitir que o seu justo, seu filho, o justo, sofresse decomposição. Amém? E o seu corpo não iria passar por decomposição. Está em Salmos 16:10. Que ele voltaria das nuvens do céu como filho do homem. Está em Daniel 7, diz que ele voltará, amém, do céu como filho do homem. Ele vem, não como Deus, mas ele vem como filhos do homem, amém? Ele seria o sol da justiça para todos aqueles que o reverenciarem e esperarem a sua vinda. Em Malaquias 4, verso 2, foi a primeira mensagem que eu fiz na minha vida, quando estava na escola bíblica, foi com esta escritura, amém? De Malaquias 4, Jesus, o sol da justiça. E que ele seria o único que Israel reconhecerá um dia como aquele que eles rejeitaram, e isso lhes causará grande dor e grande amargura. Isso está em Zacarias 12, o verso 10. Sendo então que, como o enviado de Deus, Messias, o enviado de Deus, Jesus cumpriu plenamente a sua missão de Messias. Cumpriu plenamente. Como ungido, ele foi completamente dedicado à obra de Deus. Ele operou sinais e maravilhas, amém? Ele era um homem ungido, amém? Como profeta, durante o seu ministério, ele transmitiu sempre a mensagem de Deus, amém? A mensagem do amor de Deus, da graça de Deus, amém? Do perdão de Deus, ele transmitiu. Como sacerdote, ele se tornou a ponte entre nós e Deus. Ele, amém, pleiteia com Deus através do Espírito, amém? E ele ofereceu-se como sacrifício pelos nossos pecados. Como rei, ele reinará para todo sempre, como Deus eterno, amém? Deus Salvador e Deus Redentor, amém? Então, as profecias sobre o Messias não eram um amontoado de previsões dispersas colocadas no Antigo Testamento, não. Todas elas formam um plano único das promessas de Deus, e cada uma delas está interrelacionada com grandes eventos para trazer mudança e transformação para a nossa vida, para trazer perdão, cura e libertação. Amém? Todas elas. Então o Messias é o enviado de Deus. Amém? É o Deus. Eu tive um dia esta visão, eu não sei explicar, amém? E certamente vocês também já, não digo que possam ter tido visão, mas imaginaram, amém? Então Jesus é o enviado, é o Deus que se diminuiu, ele diminuiu-se, amém? Para ser gerado no ventre de uma virgem. Ele diminuiu-se, ele era Deus e diminuiu-se para ser gerado no ventre de uma virgem. Nesse ventre ele toma uma forma humana e nasce e dá entrada no mundo pecaminoso. Um Deus que não se associa ao pecado, ele vem e nasce no mundo pecaminoso.
Para vocês verem o amor de Deus por nós, amém? Ele diminuiu-se. E ao habitar aqui como ser humano, Ele faz com que o ser humano pudesse ser apresentado santo perante Deus, para se chegar ao divino e compreender o coração do Pai, o coração de amor e o coração de perdão do Pai. Amém? Eu tive uma vez, e depois eu vim a saber mais tarde, não é, com os anos, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, lá na África do Sul, nós vivíamos numa casa das Minas, amém? E por acaso, como o meu marido era lá engenheiro, nós tínhamos direito a uma empregada e a um jardineiro, vá. E nós tínhamos um jardineiro que vinha lá nos ajudar a limpar o quintal na casa. E eu sempre gostei muito de plantas e de hortas e fazer essas coisas. E então, um dia, nós estávamos lá, queria plantar, já não me lembro o que foi, não sei que queríamos plantar, estávamos lá a arranjar o terreno, mas tinha muita erva. E eu lembro-me de falar lá com ele e dizer assim: olha, sabes, acho que nós devemos pôr um produto aí e matar essa erva toda, e depois então, daqui a uma semana ou duas, a gente vira a terra e tal e preparar para plantar. Amém? Eu não percebia muito de agricultura, mas estava a tentar fazer o meu melhor. E então nós lá arranjamos o líquido, era um líquido, nós pusemos aquilo, e entretanto nós pusemos o líquido e de repente eu começo a ver um carreiro de formigas, e todas elas a virem direitas àquela água que tinha veneno, amém? Elas virem direitas, não sei se era o cheiro, não sei se elas cheiram, se não. Elas vinham direitas ali para ir para aquela água. E eu era assim, tadinha das formigas. E eu tentava afastar aquilo, lá fazia com a mão ou com o pé, a tentar fazer se elas não iam para ali. Mas elas lá subiam, lá arranjavam maneira, subiam para ir outra vez para a água. E eu era assim, oh meu Deus, mas elas não veem que eu estou a tentar impedi-las de morrer. Eu estava toda aflita, não queria que elas morressem. Pronto. E eu estava assim toda aflita, e de repente Deus falou ao meu coração. Sabes, foi por isso mesmo, por ver o meu povo a cair na desgraça, no pecado, o meu povo a ser destroçado, o meu povo a ser oprimido, é que eu me desci à imagem deles. Eu vim até eles para lhes mostrar, amém, que o caminho que estavam a seguir era um caminho de destruição. E aquilo mexeu comigo no meu coração, nunca mais me esqueci. Amém? Jesus foi enviado para poder comunicar diretamente conosco e nos avisar dos perigos e dos benefícios que poderíamos ter por o aceitarmos. Ele veio por isso, amém? Como o Messias, mas não só isso, ele queria também nos dizer que jamais nós iríamos estar sós. Jamais iríamos estar sós. Amém? Jesus foi então enviado para poder comunicar conosco diretamente. Isso, amém? Porque ao falar do nome Emmanuel, veremos que este nome significa Deus conosco. Este nome é mencionado em Mateus 1, verso 23. Há bocado lemos em Mateus que ele seria chamado Jesus. Agora vamos ler em Mateus novamente, capítulo 1, verso 23. Amém? Que diz o seguinte: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Este nome, Emmanuel, é um nome poderoso, amém? Pois este nome nos lembra que Deus não é um ser mais distante. Ele não é um ser que está distante, amém? Mas Ele está bem presente agora, por causa de Jesus ter sido enviado como Messias. Ele está bem presente nas nossas vidas, porque Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém?
Então Ele veio, Ele se tornou presente nas nossas vidas. Jesus veio para morar ou para habitar em nós, para compartilhar das nossas experiências humanas. Ele quis compartilhar, Ele, para poder nos socorrer, Ele teve que saber, que entender as nossas dores. Ele teve que passar por essas dores para nos poder socorrer. Os irmãos entendem? Ele não precisava, Ele é o Deus Criador de tudo, de todas as coisas. Ainda há bocado ouvimos a nossa irmã, durante o louvor, a dizer, Ele criou tudo, todo o universo, tudo foi criado. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele. Ele não precisava passar por dores. Ele não precisava passar por perseguição. Ele não precisava. Mas Ele fez, porque queria conhecer as nossas dores para nos poder socorrer e aliviar. Os irmãos entendem isso? Então Ele veio para compartilhar das nossas experiências humanas, e isso nos assegura que jamais estaremos sozinhos, pois Ele está sempre do nosso lado, sempre pronto para nos apoiar e ajudar. Ele está sempre pronto. Às vezes a gente diz assim, oh Deus, onde é que tu estás? Por que é que não me ajudas? Ele está ali tão perto de nós. Só que nós temos, a nossa mentalidade é que Ele está sempre afastado. Ele não está conosco no problema. Começa a ver Deus no problema e você vai ver que o problema é mínimo, é uma coisa insignificante perante aquele que está ao lado de si. Começa a ver-se assim. Amém? Isaías 7,14. Isaías também começa por profetizar sobre o Emanuel. E diz assim, agora entramos no Emanuel. Amém? Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Nós já tínhamos lido isso há bocado. Amém? E essa promessa, e eu quero vos falar por causa desta promessa, amém? Chegou porque o rei Acaz, o rei de Judá, amém? Conhecido também como o Reino do Sul, estava com muito medo das ameaças dos seus inimigos. Estava em risco, amém? De invasão, de guerra, de exílio, de fome, amém? Da enfermidade e da morte. Ele estava em risco de passar por tudo isso. E dentro deste contexto é que o profeta Isaías fala ao rei Acabe sobre esta promessa de Deus, amém? A promessa de Emanuel, que Deus estaria conosco. Amém? Ele revela que uma virgem, ele fala a Acaz e diz, olha, uma virgem vai dar à luz. Vai dar à luz, amém, um filho. Essa criança é um sinal vivo da presença de Deus entre nós, no nosso meio. Note, isto aconteceu 800 anos antes de Cristo nascer. Mas o profeta já estava a dizer para o rei Acaz, olha, tem calma, amém? Olha, confia, Deus está a enviar socorro, amém? Então, ele revela que uma virgem daria à luz um filho e que essa criança seria o sinal vivo da presença de Deus. O milagre da presença de Deus não aconteceria na vida, amém, de um adulto, de um sacerdote, de um escriba, de um guerreiro, de um rei, mas sim na vida de uma mulher e de uma criança. De uma mulher e de uma criança. E deixem-me dizer, ambos, a mulher e a criança, no tempo do rei Acabe, eram tidos como nada. Mesmo no tempo de Jesus, não eram muito honrados. As mulheres e as crianças não eram muito honrados, ok? Só para vocês terem um pouco de conhecimento. Mas Deus sempre nos surpreende. Deus é incrível. Deus sempre nos surpreende. A sua revelação contraria os princípios básicos e gerais do pensamento humano. Ele contraria a nossa maneira de pensar. Amém? E a crença partilhada pela maioria. Muitas pessoas pensam, ai não, ele vai vir de um grande rei, de um grande profeta, ele vai vir. Era assim que pensavam, que o povo pensa. O povo pensava, não, o Messias vem de alguém, de um reino superior, vem, amém, poderoso.
Mas Deus veio morar conosco e Ele surge como uma criança pobre, filho de uma mulher pobre, que era esposa de um homem pobre. Emmanuel nasceu num lugar pobre e desprezível. Nasceu num curral. Não havia limpeza, não havia perfume, não havia um berço, amém, com as coisinhas, mantinhas todas quentinhas. Não havia nada disso, amém. O Criador de tudo, o Senhor de todas as coisas, Criador de tudo o que existe, se despiu de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, de tudo o seu poder. Ele se despiu de tudo. Vocês já imaginaram isso? Ele se despiu de tudo. Mas o profeta Miqueias, amém, disse que numa pequenina e insignificante vila de Judá, em Belém, nasceria o rei de Israel. O rei e senhor de tudo, cujas origens encontravam-se já antes na eternidade. Em Miqueias 5, verso 2. Amém? Diz que esse que nasceria já existia na eternidade e seria o rei de Israel. Amém? Em Mateus 1, nós aprendemos que Emmanuel, lemos há um bocado, que Emmanuel, o Deus conosco, se chama Jesus. Ele tem o nome Jesus e o nome Emmanuel. Ok? Mateus explica que o nome Emmanuel diz respeito a Jesus, porque Jesus salva as pessoas dos seus pecados e dos seus erros. Como sabem, não sei se sabem, se têm conhecimento, mas Mateus era judeu, ele tinha conhecimento do nome Jesus, amém? Naquele tempo, o nome Jesus, várias pessoas tinham esse nome de Jesus, amém? Por isso ele conhecia o nome Jesus, tanto no hebraico como no grego, amém? E ele sabia que ambos os nomes significavam, tanto no grego como no hebraico, significavam salvação ou o Senhor que é a salvação, amém? Deus e Jesus, meus irmãos, são palavras frequentemente usadas para designar o mesmo poder e o mesmo ser. Note, o mesmo poder, Deus e Jesus, o mesmo poder e o mesmo ser, são um. Amém? Jesus é o Emmanuel que traz Deus para perto de nós. Que traz Deus para perto de nós. O nome de Jesus, à luz dos seus ensinos e da sua vida, nos lembra principalmente da bondade de Deus o Pai para conosco. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nos lembra do amor e da bondade de Deus para conosco. Amém? Da sua ternura fraternal para conosco. Amém? Porque Ele estava a nos amar como amava o seu Filho. Amém? Amém? Da sua compaixão, do seu amor, da sua união, amém? Porque Ele queria estar em união conosco. Ou seja, os grandes atributos de Deus são vistos à luz do amor quando os encontramos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é que nós vemos o amor de Deus por nós. Amém? Porque Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, o rei Acabe, deixa-me dizer assim, o rei Acabe não precisava temer os reis ou os inimigos dele neste mundo, que buscavam a sua destruição. Amém? Maria não precisava ter medo do que lhe poderia acontecer, nem tão pouco José, porque Maria, amém, estando grávida sem estar casada, amém, podia ser apedrejada, porque era o que acontecia naqueles tempos. Por isso, não tinham que temer, nem tão pouco José, amém, por a deixar, amém. Eles não precisavam temer Herodes, o ímpio, não precisavam temer o imperador romano. E nós, meus irmãos, não precisamos de nos desesperar diante das dificuldades e dos problemas que se possam levantar diariamente nas nossas vidas. Sabem porquê? Porque Deus
o Emmanuel, o Deus conosco, está conosco. Ele está presente em nossas vidas. Amém? Nós não temos que nos desesperar perante as dificuldades e adversidades da vida. Nem a Cas, nem Maria, nem José, nem eu, nem vocês, nenhum de nós, amém? Precisamos temer ou nos preocupar, porque há um Deus que é por nós e nunca contra nós. Amém? Emmanuel está conosco. Ele habita. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Amém? Não estamos sozinhos. Diga lá assim comigo. Eu não estou mais sozinho. Não estamos sozinhos. Não estamos mais sozinhos. Amém? Não há razão para ter medo ou para nos desesperarmos diante dos problemas e das perseguições. Nós vemos que há tanta pessoa já aí desesperada por ouvir de testemunhos, amém? De pessoas que estão a ser mutiladas, perseguidas por amor a Cristo. Não tenha medo. Eu lembro-me uma noite destas, eu estava a orar por esses povos na Nigéria que estão a ser mortos aos milhares, e no Sudão e em Moçambique, em vários países. Eu estava a orar e de repente, eu não sei explicar como, de repente parece que vi assim uma coisa aberta, um céu aberto, e que Deus estava a dizer assim como Filipe viu a minha glória, eles veem a minha glória no meio da adversidade. Ou seja, o medo vai-se, porque quando nós vemos Deus, nós não temos temor nenhum. E Deus, porque nós o amamos, Deus revela-se nesses momentos. Deus manifesta-se, Deus consola-nos, Deus conforta-nos, Deus dá-nos força, dá-nos alento para vencermos as dificuldades. Amém? Por isso não temos que desesperar diante dos problemas e das perseguições, porque a Bíblia diz em Romanos 8, o verso 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto significa então dizer que não seremos derrotados. Amém? Se Deus é por nós, quem será? Não seremos derrotados. Podem matar o nosso corpo. Sim, podem matar o nosso corpo, mas não o nosso espírito. Amém? Pois em Cristo Jesus não somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Está em Romanos 8, 37. Amém? Deus está conosco. O Emmanuel, o Messias, foi enviado para estar conosco. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, por força e alento que nos dá, Senhor, mas acima de tudo, ó Deus, muito obrigado por estares conosco, Senhor. Senhor, nós somos seres, Senhor, com tantas fraquezas, Senhor. Somos seres, Deus, que por vezes, Senhor, nós dizemos que te amamos com a boca, Senhor, mas que temos o coração às vezes tão longe de ti, Senhor. Mas mesmo assim, tu viestes habitar em nós, viestes ter conosco, Senhor. Viestes por amor de nós, Senhor. Deste a tua vida por amor a nós, Senhor. Oh, Pai, e prometeste que não nos deixarias sós, estarias conosco até ao fim. Por isso, Deus, ajuda-nos, Senhor, Deus, a honrar-te mais. Senhor, que nós possamos mesmo ser uma habitação digna da tua presença, Senhor. Nós possamos olhar cada vez mais para ti, Senhor, e reconhecer-te cada vez mais em nossas vidas, Senhor. Senhor, que nós tenhamos forças para dizer não ao pecado, Senhor, porque foi para isso que tu viestes, para vencer o pecado, Senhor Deus. E tu dizes na tua palavra em João 8, Senhor, se Jesus te libertar verdadeiramente, serás livre. E nós acreditamos que estamos livres do pecado, Senhor, livres da condenação, Senhor, livres do mal, Senhor Deus. Nós somos livres, Senhor Deus, e por isso, Deus, queremos afirmar essa liberdade, Senhor, porque tu vieste
viestes até nós, Senhor, e estás conosco, e jamais nos deixarás, e jamais nos desampararás, Senhor. Por isso, Deus, obrigado, Senhor. Firma isso bem forte em nosso íntimo, no nosso coração, Senhor, e dá-nos a coragem, Senhor, de cada vez olhar mais para Ti e conhecer-te cada vez mais, Senhor, em tudo aquilo que Tu fizeste, em cada função, Senhor, Senhor, conhecer-te, Senhor, pelos Teus nomes, verdadeiramente o que eles querem dizer e porquê, Senhor Deus, que Tu nos revelas esses nomes todos, Senhor. Faz-nos entender, faz-nos ir a uma busca, Senhor. Dá-nos fome e sede de Ti, Senhor, de Te conhecer. Dá-nos mesmo essa fome e essa sede. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Fortalece mesmo cada um de nós aqui, quem nos ouve online, Senhor. Fortalece cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. E abre cada um dos seus corações, Senhor, para Te desejarem cada vez mais e mais, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus. E todos dizem amém. Amém. Segunda parte virá para a semana. Amém.